Olá, eu sou o professor Michio Kaku. Desde que a série Jornada nas Estrelas, ou Star Trek, como a conhecemos hoje, estreou na televisão granulada da década de 1960, a imaginação da humanidade foi irremediavelmente seduzida por uma ideia tecnológica brilhante, elegante e, à primeira vista, libertadora. Lembram-se da cena clássica? O Capitão Kirk está na superfície de um planeta hostil. O ar é tóxico, ou ele está cercado por alienígenas reptilianos, ou uma tempestade de íons está prestes a esmagar sua equipe. Não há tempo para correr até a nave auxiliar. Não há tempo para foguetes. O perigo é iminente. Então, com uma calma estoica, ele pega seu comunicador, abre a tampa dourada e diz aquelas palavras mágicas que entraram para o vocabulário global, atravessando fronteiras e gerações. Beam me up, Scotty. Leve-me para cima, Scotty. No momento seguinte, vemos um dos efeitos especiais mais icônicos da história do cinema. O corpo do Capitão Kirk começa a brilhar. Ele se torna translúcido, transformando-se em uma coluna cintilante de luz e partículas. Ele se dissolve diante dos nossos olhos, desaparecendo da superfície do perigo. E, instantaneamente, a milhares de quilômetros de distância, na segurança asséptica da sala de transporte da nave Enterprise, o processo se inverte. O brilho retorna, a matéria se solidifica e lá está ele, intacto, vivo, sorridente e pronto para o próximo episódio. Sem foguetes, sem aceleração esmagadora, sem o tédio de meses de viagem no vácuo. Apenas o movimento puro, limpo e instantâneo através do espaço. O teletransporte é, sem dúvida, o santo graal do transporte humano. Imagine as implicações para a nossa civilização se essa tecnologia fosse real. O conceito de distância se tornaria obsoleto. O trânsito, essa praga que consome anos das nossas vidas, desapareceria. As fronteiras nacionais se dissolveriam. Você poderia acordar em Nova York, almoçar em Paris e jantar em Tóquio, tudo sem pegar um único avião. Poderíamos colonizar Marte, não em uma jornada perigosa de 9 meses, expostos à radiação cósmica, mas em um piscar de olhos, enviando colonos e suprimentos como quem envia um e-mail. Para a maioria das pessoas, isso é apenas a conveniência logística suprema. É como pegar um elevador, só que um elevador que vai para qualquer lugar. É o triunfo final da engenharia sobre a geografia. Mas, como físico teórico, quando olho para a sala de teletransporte da Enterprise, eu não vejo apenas uma máquina de transporte eficiente. Eu vejo algo muito mais sombrio. Eu vejo uma caixa de Pandora filosófica e física que, uma vez aberta, libera os demônios mais aterrorizantes sobre a natureza da nossa existência. A pergunta que vou fazer neste vídeo de 1 hora e 40 minutos é desconfortável. Ela pode assombrar o seu sono esta noite. Mas é uma pergunta que a física quântica nos obriga a fazer. Quando o Capitão Kirk se desmaterializa na superfície do planeta e reaparece na nave, a pessoa que chega na nave é realmente o mesmo Capitão Kirk? Ou será que o Capitão Kirk original morreu de forma horrível na superfície do planeta e um impostor, uma cópia perfeita com as memórias dele, nasceu na nave? Hoje, vamos explorar um dos pilares mais rígidos, menos compreendidos e mais perturbadores da física moderna: o teorema da não-clonagem. A tese que vou apresentar a vocês é radical. É fisicamente impossível duplicar você. É impossível fazer um backup da sua alma. A natureza, em suas leis mais fundamentais, proíbe o comando Ctrl+C, Ctrl+V, quando aplicado a seres vivos e conscientes. E isso significa que o teletransporte, se um dia for construído pelos engenheiros do futuro, não será uma forma de viagem. Será uma máquina de execução sistemática e clonagem. Será uma cabine de suicídio que cria um gêmeo ignorante no destino. Para entender por que isso acontece, precisamos descer do mundo da ficção e entrar no mundo da definição física. O que é você? Não estou falando de teologia aqui. Não estou falando de espíritos imateriais ou auras místicas. Estou falando de física dura. Para um físico, você é uma coleção de átomos. Cerca de 10 átomos, para ser preciso.
oxigênio, carbono, hidrogênio, nitrogênio, cálcio, fósforo e traços de metais. Mas não são os átomos em si que fazem de você quem você é. Os átomos são fungíveis. Um átomo de carbono no seu cérebro é idêntico a um átomo de carbono num pedaço de carvão ou no escapamento de um ônibus. Além disso, você está em fluxo constante. A cada respiração, você expele bilhões de átomos e inala outros bilhões. A cada refeição, você incorpora nova matéria. Estima-se que, a cada 7 anos, a grande maioria dos átomos do seu corpo foi substituída. No entanto, você continua sendo você. As suas memórias de infância persistem, mesmo que o cérebro que as vivenciou já não exista materialmente. Portanto, a conclusão inescapável é: você não é a matéria. Você é o arranjo da matéria. Você é a informação. Você é a estrutura neural complexa e única do seu cérebro. Você é o padrão de disparo elétrico dos seus 86 bilhões de neurônios. Você é a força das conexões sinápticas que codificam o seu primeiro beijo, o seu medo de altura, o seu amor por música clássica. Você é o software rodando no hardware biológico. Se aceitarmos isso, que a alma é informação, então o teletransporte parece possível. Tudo o que precisamos fazer é ler essa informação, transmiti-la e imprimi-la em outro lugar. Se eu pudesse, teoricamente, escanear a posição, o momento e o estado de energia de cada átomo do seu corpo e transmitir essa lista de dados gigantesca para Marte, e lá uma impressora 3D biológica super avançada pegasse átomos de carbono e água locais e os montasse exatamente no mesmo padrão. A pessoa que abriria os olhos em Marte teria suas memórias. Ela se lembraria de ter entrado na máquina na Terra. Ela sentiria o gosto do café que você tomou no café da manhã. Ela acharia com 100% de certeza que é você. Mas aqui está o problema. O problema fatal. Para que isso funcione, a cópia tem que ser perfeita. Se houver um erro de 0,01% no escaneamento dos seus neurônios, a pessoa em Marte pode acordar com danos cerebrais graves. Pode acordar sem memórias. Pode acordar morta. Ou pior, pode acordar como uma sopa orgânica sem consciência. A precisão precisa ser absoluta. Não podemos apenas saber onde o átomo está. Precisamos saber o seu estado quântico, o seu spin, a sua fase. E é aqui que o universo desenha uma linha na areia e diz: não, daqui você não passa. No nosso mundo cotidiano, o mundo macroscópico e clássico, copiar coisas é trivial. É tão fácil que não pensamos sobre isso. Se eu tenho um documento importante no Word, eu posso salvá-lo em um pendrive. Eu posso enviá-lo por e-mail para 1000 pessoas. Agora, existem 1000 cópias do meu documento. E o mais importante, o arquivo original no meu computador continua lá, intacto. O ato de copiar não destrói o original. Se eu tenho uma fita cassete, eu posso duplicá-la. Se eu tenho uma folha de papel, eu a coloco na máquina de xerox e luzes piscam e sai uma cópia. A folha original não pega fogo. Nós desenvolvemos uma intuição, baseada na nossa vida inteira, de que a informação é livre, barata e multiplicável. Achamos que podemos ter o bolo e comê-lo também. Achamos que podemos nos copiar para Marte e continuar vivendo na Terra, criando 2 de nós. Mas no mundo subatômico, no reino bizarro e contraintuitivo da mecânica quântica, as regras do jogo mudam drasticamente. A informação quântica é única. Ela é ciumenta. Ela não pode ser compartilhada e não pode ser xerocada. Isso não é uma limitação tecnológica. Não é porque os nossos computadores são lentos ou nossos scanners são ruins. É uma lei fundamental da natureza, tão rígida quanto a velocidade da luz ou a conservação de energia. Foi descoberta formalmente apenas em 1982, pelos físicos William Wouters e Wojciech Zurek, num artigo que mudou tudo. Eles provaram matematicamente o teorema da não clonagem. Deixe-me repetir isso, porque é o coração do nosso pesadelo existencial. Você não pode criar uma cópia perfeita de um estado quântico desconhecido sem destruir o original.
Isso nos leva de volta à máquina de teletransporte e revela o seu segredo sangrento. Se quisermos transportar você para Marte, seguindo as leis da física, não podemos usar uma câmera passiva para escanear você. Porque no mundo quântico, para ler a informação de um átomo com precisão total, você precisa interagir com ele violentamente. Você precisa bombardeá-lo com fótons ou outras partículas. O princípio da incerteza de Heisenberg diz que você não pode medir tudo ao mesmo tempo sem perturbar o sistema. Para extrair o mapa completo da sua alma, o estado quântico total do seu cérebro, a máquina de teletransporte precisa necessariamente desmanchar o estado original. O processo de leitura é o processo de apagamento. A máquina não é um scanner. A máquina é um triturador atômico. Então, o cenário real de um teletransporte quântico, que discutiremos em detalhes neste vídeo, é este. Você entra na cabine na Terra. Você diz adeus à sua família. A máquina liga. Um laser varre seu corpo. Nesse momento, cada célula, cada molécula, cada átomo do seu corpo é desintegrado para que a informação seja extraída. Você morre. Há escuridão. Fim da sua linha de consciência. A informação viaja para Marte na velocidade da luz. Lá, a máquina reconstrói um corpo novo. Esse corpo acorda, respira fundo e diz: "Uau, funcionou! Cheguei em Marte instantaneamente. Essa nova pessoa tem todas as suas memórias. Ela continuará sua vida. Ela amará sua esposa e seus filhos. Mas você, a entidade que entrou na cabine na Terra, você não está lá para ver isso. Você foi aniquilado. O teletransporte é uma ilusão de continuidade mantida através de uma série de assassinatos e nascimentos. Durante a próxima hora e meia, vamos mergulhar nas entranhas dessa impossibilidade. Vamos entender por que o universo protege a identidade individual com tanta ferocidade. Vamos falar sobre o emaranhamento quântico, essa conexão fantasmagórica que permite o transporte da informação, mas que cobra um preço alto. O sacrifício do original. Vamos discutir se a consciência pode ser separada do corpo ou se somos prisioneiros da nossa própria carne. E vamos olhar para o futuro digital. Será que o sonho de fazer upload da mente para um computador é apenas uma versão moderna desse pesadelo? Se fizermos o upload, seremos nós dentro do computador, ou apenas um chatbot muito avançado que finge ser nós, enquanto o nosso corpo biológico apodrece? Preparem-se. Vamos desconstruir o eu. Vamos olhar para o espelho e perguntar se o reflexo é real. E vamos descobrir por que, num universo de infinitas possibilidades, existe apenas um de você. E por que isso é, ao mesmo tempo, uma tragédia terrível e o maior presente que a física poderia nos dar. Bem-vindos ao Teorema da Não Clonagem. Antes de mergulharmos no abismo do Teorema da Não Clonagem e entendermos por que o universo proíbe a duplicação do seu eu, precisamos primeiro entender por que essa ideia nos parece tão estranha. Por que a nossa intuição grita que copiar deveria ser fácil? A resposta está na escala em que vivemos. Nós somos gigantes. Nós habitamos o chamado mundo clássico, o mundo macroscópico governado pelas leis de Newton e Maxwell. Neste mundo, a informação é robusta, barulhenta e, acima de tudo, compartilhável. Pense no que você faz todos os dias no seu computador. Quando você seleciona um arquivo de música, digamos, a Nona Sinfonia de Beethoven em formato MP3, e arrasta esse arquivo para um pendrive, o que está acontecendo fisicamente? O computador está lendo uma sequência de bits, zeros e uns, gravados magneticamente no disco rígido. Um zero pode ser uma região magnetizada para a esquerda e um magnetizada para a direita. Esses domínios magnéticos são compostos por bilhões de átomos. Eles são enormes, geologicamente estáveis e fáceis de ver. Para ler esse arquivo, a cabeça de leitura do disco passa por cima e detecta o campo magnético. Ela não altera o campo, ela apenas o sente. Depois, ela vai até o pendrive e escreve a mesma sequência. O resultado é que agora você tem dois arquivos idênticos da Nona Sinfonia.
Se você tocar os dois simultaneamente, as ondas sonoras serão indistinguíveis. Você criou uma duplicata perfeita. E o mais importante, o arquivo original não sofreu nenhum dano. Você pode fazer isso 1 milhão de vezes. A informação clássica é como um texto escrito em pedra. Você pode tirar quantas fotos quiser da pedra, e a pedra não muda. Essa facilidade de duplicação é a base de toda a nossa civilização digital. A internet, a economia, a cultura, tudo depende do fato de que podemos replicar padrões de informação sem degradar o original. Nós assumimos arrogantemente que essa regra se aplica a tudo no universo. Assumimos que, se tivermos um scanner potente o suficiente, podemos fazer o mesmo com uma maçã, com uma cadeira ou com um ser humano. Afinal, um ser humano é apenas um amontoado de átomos muito complexo, certo? Se eu posso copiar um arquivo de texto, por que não posso copiar o arquivo da sua mente? A falácia aqui é sutil, mas fatal. A informação clássica que copiamos no computador não é a realidade fundamental da matéria. Os bits do computador são médias estatísticas de bilhões de átomos. Eles são aproximações grosseiras, mas você, a sua essência física real, não é uma média. Você é feito de partículas individuais. E quando descemos do mundo confortável dos objetos grandes para o submundo bizarro das partículas elementares, o mundo quântico, as regras de Newton são rasgadas e jogadas no lixo. No mundo quântico, a informação não é escrita em pedra, ela é escrita em fumaça. E pior ainda, é uma fumaça que muda de forma se você olhar para ela. Vamos entrar agora no reino do átomo. Imagine que queremos copiar não um arquivo MP3, mas um único elétron. Para copiar esse elétron, primeiro precisamos saber tudo sobre ele. Precisamos saber o seu estado. No mundo quântico, o estado de uma partícula é descrito por algo chamado função de onda. Essa função contém todas as probabilidades do que a partícula é e do que ela está fazendo. Uma das propriedades mais famosas é o spin. Imagine o elétron como um pequeno peão girando. No mundo clássico, um peão pode girar para cima ou para baixo. Mas no mundo quântico, graças ao princípio da superposição, o elétron pode estar girando para cima e para baixo ao mesmo tempo. Ele está em um estado misto, uma combinação fantasmagórica de realidades. Enquanto ninguém interage com ele, ele mantém essa riqueza de possibilidades. Ele é up e down, simultaneamente, com coeficientes complexos que descrevem essa mistura. Essa é a alma do elétron, a sua identidade quântica completa. Agora, digamos que eu sou o operador da máquina de teletransporte e quero escanear esse elétron para enviar a informação para Marte. Eu preciso saber exatamente qual é a mistura de up e down. É 50-50? É 70-30? Existe uma fase relativa entre eles? Para saber isso, eu preciso medir o elétron. Eu preciso olhar para ele. Mas como se olha para um elétron? Você não pode usar olhos. Você precisa interagir com ele. Você precisa disparar um fóton, uma partícula de luz, contra ele e ver como o fóton ricocheteia. Ou precisa passar o elétron por um campo magnético. E aqui entra a tragédia fundamental da medição quântica. O ato de medir altera o que está sendo medido. No momento em que o meu fóton atinge o elétron para ver como ele está girando, a delicada superposição colapsa. O elétron, que antes estava girando para cima e para baixo ao mesmo tempo, é forçado a escolher. Ele diz: "Ops, fui pego, vou girar para cima." O que eu leio no meu scanner é spin up. Mas essa não era a verdade completa. A verdade era a superposição complexa que existia antes da medição. Ao medir, eu destruí a alma quântica do elétron e a forcei a se tornar uma sombra clássica e simplificada. Eu obtive um dado, up, mas perdi a informação real, a função de onda. Se eu enviar a informação up para Marte e pedir para eles construírem um elétron, eles farão um elétron que gira apenas para cima. Não será uma cópia do original. Será uma versão mutilada. Isso é a manifestação do famoso princípio da incerteza
de Werner Heisenberg. Heisenberg nos ensinou que a natureza tem um limite de resolução fundamental. Não é que nossos óculos estejam sujos, é que o universo é pixelado de incerteza. Você não pode saber a posição e a velocidade de uma partícula com precisão infinita ao mesmo tempo. Mas, no contexto da clonagem, é ainda pior. Você não pode conhecer o estado quântico completo de um sistema individual com uma única medição. Imagine que você entra em uma sala totalmente escura. No meio da sala, há uma escultura de gelo incrivelmente delicada, cheia de detalhes microscópicos. Você quer copiar essa escultura, mas você não tem câmeras normais. A única maneira de ver a escultura é jogando pedras nela e ouvindo onde elas batem. Ou, melhor, imagine que a única maneira de ver a escultura é tocando nela com as mãos quentes. No momento em que você toca a escultura para sentir sua forma, o calor das suas mãos derrete o gelo. Você sente, aqui tinha um nariz, mas ao sentir, o nariz virou água. Você tenta medir a orelha, e a orelha derrete. Ao final do processo, você tem um caderno cheio de anotações sobre onde as coisas estavam, mas a escultura original é agora uma poça d'água no chão. Você destruiu a obra de arte para tentar memorizá-la. O teletransporte quântico enfrenta esse mesmo dilema. Você, meu caro espectador, é a escultura de gelo. A máquina de teletransporte é a mão quente. Para ler quem você é, a máquina precisa tocar nos seus átomos. Mas o toque quântico é destrutivo. Ele colapsa as funções de onda. Ele embaralha as fases. Ele transforma a sinfonia quântica do seu ser em um ruído estático. Você pode argumentar, mas, professor Kaku, o cérebro humano é quente e úmido. Ele não é um computador quântico delicado. Meus pensamentos são feitos de neurônios, que são células gigantes. Talvez não precisemos copiar os estados quânticos. Talvez baste copiar a posição das células, e isso nós conseguimos fazer sem destruir. Essa é a grande aposta dos neurocientistas versus os físicos. É verdade que o cérebro é um sistema macroscópico, mas aqui entra a teoria do caos e a sensibilidade das condições iniciais. O cérebro é um sistema dinâmico não linear. O disparo de um único neurônio pode depender da difusão de íons de cálcio através de canais na membrana celular. Esses íons são objetos quânticos. A forma como uma proteína se dobra influencia se o canal abre ou fecha. Se você fizer uma cópia do cérebro que é 99,9% precisa, mas ignorar a fase quântica dos íons ou a posição exata de certas moléculas, você pode introduzir erros microscópicos. Em um sistema caótico, pequenos erros crescem exponencialmente. É o efeito borboleta. Você pode chegar em Marte sendo quase você, mas, depois de uma hora, aquele pequeno erro na química de um neurotransmissor se amplifica. Talvez a cópia marciana seja mais agressiva. Talvez ela não ame mais sua esposa. Talvez ela tenha perdido a nuance de uma memória importante. Talvez ela seja instável e entre em colapso psicótico. Para garantir que a identidade, o eu, seja preservada sem falhas, a física exige que a cópia seja perfeita até o último bit de informação. E a informação final do universo é quântica. Portanto, se quisermos garantir que é você e não um zumbi defeituoso que acorda em Marte, precisamos copiar o estado quântico. E voltamos ao muro. Não podemos copiar o estado quântico sem destruir o original. Isso nos força a redefinir o conceito de alma. Por milênios, teólogos e filósofos debateram o que é a alma. É um sopro divino? É uma substância etérea? Para a física quântica, a alma pode ser definida como a totalidade da informação contida na sua função de onda corporal. A sua alma é o conjunto único de dados que descreve o estado de cada partícula que compõe você. E o que o teorema da não-clonagem nos diz é algo profundo. A sua alma é única no universo. Pense na gravidade dessa afirmação. No mundo digital, nada é único. Um NFT, token não fungível,
tenta criar escassez artificial, mas a imagem do macaco pode ser copiada. No mundo quântico, a escassez é absoluta. O estado quântico que define você, neste exato momento, não pode ser replicado. A natureza possui um sistema de direitos autorais, ou DRM, Digital Rights Management, embutido na própria estrutura da realidade. Ela diz: existe apenas um original. Se você tentar piratear este ser humano, se você tentar fazer uma cópia ilegal, eu vou detectar a medição e vou corromper os dados. Isso é fascinante. A física, que geralmente é vista como fria e reducionista, na verdade, garante a nossa individualidade suprema. Você não é uma mercadoria produzida em massa. Você é uma edição limitada de um. E essa proteção vem com um custo. O custo é que não podemos fazer backups. Se o seu corpo morre e a função de onda colapsa para o equilíbrio térmico, o que chamamos de morte biológica, aquela informação específica, aquela configuração complexa de você desaparece do universo acessível. Não havia uma cópia de segurança na nuvem cósmica. Mas espere, se não podemos copiar, como funciona o teletransporte de Star Trek? Como os cientistas de hoje estão teletransportando fótons em laboratórios na China e na Europa? Eles estão usando um truque jurídico nas leis da física. Eles descobriram uma maneira de burlar o teorema da não clonagem. O teorema diz: você não pode copiar A para B e ficar com os dois. Mas o teorema não diz: você não pode mover A para B. Se você concordar em destruir A completamente, apagar o original da existência, a natureza permite que você recrie A em outro lugar. É uma transferência, não uma duplicação. É como um recorte e cole, não um copy e cole. Mas para fazer esse recorte, a tesoura precisa ser absoluta. Imagine que você tem um manuscrito único e inestimável. Você quer enviá-lo para Marte. A regra do correio quântico é: nós podemos entregar o manuscrito lá, mas o preço é que temos que queimar o original aqui na sua frente antes que a entrega seja confirmada. Você faria isso? Você entraria numa máquina que promete: vamos remontar você em Marte átomo por átomo, com suas memórias e piadas e cicatrizes. Mas para fazer isso, precisamos vaporizar você, aqui na Terra primeiro. Para o universo, a conta fecha. A informação foi conservada. Ela saiu daqui e apareceu lá. Não houve duplicação. O teorema da não clonagem foi respeitado. Mas para você, a entidade subjetiva que olha pelos seus olhos, a história é diferente. A sua perspectiva é a da fogueira. Você vê o laser vindo. Você sente o calor. Você morre. Quem acorda em Marte é outra entidade que herdou o seu direito de ser você. É uma sucessão dinástica instantânea. O rei morreu na Terra. Viva o rei em Marte. Mas a continuidade da consciência foi quebrada. Essa distinção entre mundo clássico, onde cópias são seguras, e mundo quântico, onde cópias exigem sacrifício, é o que torna o teletransporte tão perigoso. Nós somos seres macroscópicos feitos de poeira quântica. Vivemos na interface entre a certeza e a probabilidade. Quando olhamos para o teletransporte na TV, aplicamos nossa lógica clássica. É como enviar um fax. Mas a realidade subjacente é quântica. É como um ritual de sacrifício. Na próxima parte deste vídeo, vamos entender a história de como descobrimos essa lei de ferro. Vamos voltar a 1982. Não foi uma descoberta feita por alguém tentando impedir o teletransporte. Pelo contrário, foi descoberta por alguém que tentava criar um comunicador mais rápido que a luz. Nick Herbert, um físico visionário e um pouco hippie, propôs uma máquina de clonagem para enviar mensagens instantâneas para o outro lado da galáxia. A comunidade científica entrou em pânico. Se Herbert estivesse certo, a teoria da relatividade de Einstein cairia. Causa e efeito seriam invertidos. Poderíamos enviar mensagens para o passado. Para salvar Einstein e a estrutura da realidade, Wouters e Zurek tiveram que provar que a cópia era impossível. O teorema da não clonagem nasceu como um escudo para proteger o universo de paradoxos temporais. Mas,
Ao nos proteger de paradoxos, ele nos condenou à mortalidade singular. Ele nos disse: vocês podem ter causalidade ou podem ter imortalidade digital. Não podem ter os dois. Vamos ver como essa batalha intelectual se desenrolou e como ela definiu os limites do que a tecnologia pode e não pode fazer. A física quântica não é apenas sobre átomos. É sobre a impossibilidade de ter uma segunda chance. Preparem-se, porque a prova é elegante, simples e devastadora. Até agora, nossa discussão sobre a impossibilidade de duplicar a sua consciência navegou entre a filosofia e a intuição. Falamos sobre a diferença entre o mundo clássico, onde as cópias são baratas, e o mundo quântico, onde a medição destrói a informação. Mas na ciência, a intuição não basta. Precisamos de uma lei. Precisamos de uma prova matemática irrefutável. E a história de como encontramos essa lei é uma das minhas favoritas em toda a história da física moderna, porque ela não começou com um cientista tentando proteger a integridade da alma humana. Pelo contrário, ela começou com um grupo de físicos rebeldes, quase hippies, na Califórnia, que estavam tentando quebrar a regra mais sagrada de Albert Einstein, o limite da velocidade da luz. Para entender a origem do teorema da não-clonagem, precisamos viajar no tempo até o ano de 1982. O cenário da física estava em ebulição. Alain Aspect estava realizando seus experimentos famosos na França, que provariam que o emaranhamento quântico era real. A ideia de que duas partículas poderiam estar conectadas instantaneamente através de vastas distâncias, o que Einstein chamava de ação fantasmagórica à distância, estava deixando de ser uma curiosidade teórica para se tornar um fato experimental. E, nesse clima de revolução, surgiu um físico visionário e provocador chamado Nick Herbert. Nick Herbert fazia parte de um grupo informal conhecido como o Fundamental Physics Group, em Berkeley. Eles estavam interessados nas implicações filosóficas e até místicas da mecânica quântica. E Herbert teve uma ideia que parecia brilhante. Ele olhou para o emaranhamento quântico e pensou: se duas partículas estão conectadas instantaneamente, por que não podemos usar essa conexão para enviar mensagens instantâneas? Por que não podemos construir um telégrafo quântico que transmita informações mais rápido que a luz? A proposta de Herbert era engenhosa. Ele a chamou de Sistema Flash, First Laser Amplified Superluminal Hookup. O conceito era o seguinte: imagine que temos um par de fótons emaranhados. Alice fica na Terra com um fóton e Bob viaja para a galáxia de Andrômeda com o outro. Eles combinaram previamente que, se Alice medir o fóton dela de uma certa maneira, o fóton de Bob colapsará instantaneamente para um estado correspondente. Até aqui, tudo bem. A física quântica permite isso. O problema é que Bob, lá em Andrômeda, não tem como saber se ou como Alice mediu o fóton dela apenas olhando para o seu único fóton. O resultado dele parece aleatório. É 50% de chance de ser spin-up e 50% de chance de ser spin-down. Sem que Alice ligue para ele, usando ondas de rádio lentas para dizer o que fez, não há comunicação. A aleatoriedade protege a relatividade. Mas Herbert propôs um hack. Ele disse: e se Bob tivesse uma máquina de clonagem? E se antes de medir seu fóton, Bob pudesse fazer 100 cópias perfeitas dele? Se Bob pudesse clonar seu único fóton em 100 fótons idênticos, ele poderia medir todos eles. E, através da estatística desses 100 clones, ele poderia ver um padrão que estaria oculto em uma única partícula. Ele poderia deduzir instantaneamente o que Alice fez na Terra. Ele receberia a mensagem Olá antes que a luz tivesse tempo de viajar da Terra até Andrômeda. Herbert escreveu um artigo descrevendo essa máquina de clonagem e o enviou para uma revista científica. O título era provocativo: Flash, um comunicador superluminal baseado em medição de fótons. O artigo caiu como uma bomba na comunidade acadêmica. Os revisores olharam para aquilo e sabiam que tinha que estar errado. Tinha que haver um erro. Porque se Herbert estivesse certo, toda a estrutura da física moderna desmoronaria.
Se você pode enviar informações mais rápido que a luz, você viola a teoria da relatividade especial de Einstein. E, segundo a relatividade, se você pode enviar um sinal mais rápido que a luz, você pode, em certos referenciais, enviar um sinal para o passado. Imagine as consequências. Você poderia enviar uma mensagem para si mesmo ontem dizendo os números da loteria. Você poderia enviar um aviso para impedir seu próprio nascimento. O universo se tornaria um caos de paradoxos temporais. A causalidade, a regra de que a causa vem antes do efeito, seria aniquilada. Então, a aposta era alta. Ou Nick Herbert tinha descoberto como construir uma máquina do tempo e um telefone galáctico. Ou havia algo fundamentalmente impossível na ideia de clonar um fóton. Os editores da revista científica estavam em pânico. Eles não conseguiam encontrar o erro matemático no papel de Herbert. Eles enviaram o artigo para revisão por pares. Um dos revisores foi Giancarlo Ghirardi. Outros que se debruçaram sobre o problema foram Wojciech Zurek e William Wouters, dois jovens físicos brilhantes. Eles leram o esquema do Flash. Eles analisaram os lasers, os amplificadores, a lógica. E, a princípio, eles também ficaram coçando a cabeça. Onde está o truque? Eles se perguntavam. Por que não podemos simplesmente copiar um átomo como copiamos uma fita cassete? A resposta veio não de uma falha na engenharia de Herbert, mas de uma propriedade profunda e bela da matemática quântica. A linearidade. Tom Wouters e Zurek, e independentemente Dennis Dix, publicaram a resposta em 1982. Foi um artigo curto, com um título simples e devastador. A single quantum cannot be cloned. Um único quantum não pode ser clonado. Ali nasceu o teorema da não clonagem. E ele é a lei de ferro que protege a sua alma de ser pirateada. Deixe-me explicar a lógica dessa descoberta sem usar equações complexas, mas mantendo o rigor do argumento. É um argumento de uma beleza estonteante. Imagine que você tem uma máquina de xerox quântica. Vamos chamá-la de operador unitário Ugrawara. Essa máquina tem 2 slots de entrada e 2 slots de saída. No slot 1, você coloca a partícula que quer copiar. Vamos chamá-la de original. No slot 2, você coloca uma partícula em branco, uma folha de papel vazia. Vamos chamá-la de cópia. A função da máquina é simples. Ela deve olhar para o original e transformar a cópia em um gêmeo idêntico. Se eu colocar um fóton vertical no slot 1, a máquina deve cuspir 2 fótons verticais. V, branco. Igtaro, V, V. Se eu colocar um fóton horizontal no slot 1, a máquina deve cuspir 2 fótons horizontais. H, branco. Da Igtaro, H, H. Até aqui, a máquina funciona perfeitamente. Ela consegue copiar estados básicos. Mas o mundo quântico é feito de superposições. O que acontece se eu colocar no slot 1 um fóton que está em uma superposição diagonal? Digamos, uma mistura de vertical e horizontal ao mesmo tempo, chaos, V plus a Gaula. O que a máquina deveria fazer para ser uma clonadora perfeita? Ela deveria produzir 2 fótons diagonais. A saída deveria ser Ginsmas V mais H e Mlames V mais H. Matematicamente, se multiplicarmos isso, teremos termos cruzados. Teremos vertical-vertical, horizontal-horizontal, mas também teremos misturas. Mas aqui está o problema fatal. A mecânica quântica é linear. O que isso significa? Significa que a máquina não sabe que está lidando com uma superposição complexa. Ela apenas processa as partes individuais e a soma. A máquina diz: você me deu uma parte vertical e uma parte horizontal. Eu sei o que fazer com cada uma separadamente. A máquina pega a parte vertical e faz V, V. A máquina pega a parte horizontal e faz H, H. E ela soma os resultados. O resultado que a máquina produz é 2 verticais, plus 2 horizontais. Mas o resultado que nós queríamos era 2 diagonais. E na matemática quântica, essas duas coisas são radicalmente diferentes. V plus V mais H plus H
não é igual a V + H vezes V × H. A máquina falhou. Ao tentar copiar a superposição, a máquina linear destruiu a delicada relação de fase entre as partes. Ela não produziu dois clones do estado misto. Ela produziu uma bagunça emaranhada que não corresponde ao original. A conclusão de Wouters e Zurek foi absoluta. É matematicamente impossível construir uma máquina que copie um estado quântico arbitrário e desconhecido. A linearidade da evolução quântica, a própria regra que permite que as ondas existam e interfiram, proíbe a duplicação. Você pode copiar estados que você já conhece, estados ortogonais, mas você não pode copiar o desconhecido. E a alma, ou a identidade quântica de um sistema, é por definição um estado desconhecido e complexo. Foi um momento de eureka reverso. Em vez de descobrirem como fazer algo novo, eles descobriram uma barreira intransponível que sempre esteve lá, escondida nas equações de Schrödinger desde 1926, mas que ninguém tinha notado. Nick Herbert ficou desapontado, é claro. Seu comunicador flash foi para o lixo da história. Não podemos enviar mensagens mais rápido que a luz, porque não podemos clonar o fóton de Bob para ler o sinal. Einstein estava salvo. A causalidade estava salva. O passado estava seguro. Mas o preço dessa segurança foi a unicidade da informação. Para evitar que o universo se torne uma zona de guerra temporal, onde netos matam avós antes de nascerem, a natureza impôs a regra. Cada bit de informação quântica é uma edição única. Agora, vamos trazer isso de volta para o contexto humano. O que o teorema da não-clonagem diz sobre você? Ele diz que a informação que constitui a sua mente não é um software que pode ser instalado em múltiplos hardwares simultaneamente. Muitos futuristas e entusiastas da inteligência artificial gostam de usar a analogia do computador. Eles dizem: o cérebro é o hardware, a mente é o software. Se o meu computador quebrar, eu baixo o software da nuvem para outro computador e continuo trabalhando. Essa analogia assume que a mente é informação clássica, bits e bytes. Mas se a mente for quântica, ou se, no mínimo, a estrutura molecular precisa do cérebro depender de estados quânticos para funcionar corretamente, então a analogia do software falha catastroficamente. Você não é um documento do Word. Você é um sistema quântico emaranhado. Você não pode baixar a sua mente para um computador sem apagar a mente do seu cérebro original. O processo de upload da mente, tão sonhado no Vale do Silício, enfrenta o mesmo paredão do teletransporte. Para transferir sua consciência para um chip de silício, o scanner teria que ler seus estados quânticos. Ao lê-los, ele os destruiria. Upload seria, na verdade, uma transferência mortal. Seu corpo biológico morreria na mesa de operação e uma simulação digital acordaria no servidor. Novamente, a pergunta assombrosa. A simulação é você. O teorema da não-clonagem garante que nunca haverá dois vocês, conscientes andando por aí, tendo a mesma experiência subjetiva. Se houvesse, violaríamos a linearidade do universo. Existe uma beleza sombria nessa lei de ferro. Vivemos em uma era de reprodução em massa. Roupas, carros, comida, arte, música, tudo é replicável. Tudo é substituível. Se você perder seu celular, você compra outro idêntico, baixa o backup e é como se nada tivesse acontecido. Isso cria uma sensação de que nada é realmente precioso, porque nada é verdadeiramente único. Mas a física quântica nos diz que existe algo que escapa dessa lógica industrial. A vida consciente, a identidade pessoal. Você é a coisa mais rara do universo. Você é um evento de probabilidade única, que não pode ser repetido. Se o universo perdesse você, ele não poderia restaurar o sistema a partir de uma cópia de segurança. A informação que você representa seria perdida para a entropia, irrecuperável. O teorema da não-clonagem transforma cada ser humano em uma obra-prima insubstituível. Ele nos dá uma dignidade física. Não somos apenas engrenagens numa máquina. Somos configurações de onda que a própria matemática do cosmos se recusa a plagiar.
Mas essa proteção de direitos autorais cósmica tem um efeito colateral prático devastador para a nossa ambição de viajar pelas estrelas. Ela mata o sonho do teletransporte seguro. Ela nos diz que a única maneira de ir de A para B instantaneamente é deixando de existir em A. Isso cria o que eu chamo de o dilema do viajante. Imagine que estamos no ano 2200. A máquina de teletransporte existe. Ela é baseada no protocolo real de teletransporte quântico que exploraremos a seguir. Ela é testada, segura e usada por milhões de pessoas todos os dias para ir ao trabalho. Você entra na cabine. O operador sorri e diz: "Tenha uma boa viagem." Você sabe intelectualmente que para acordar no destino, seus átomos aqui serão desordenados. Você sabe que é uma morte técnica, mas a sociedade diz que é seguro. Seus amigos foram e voltaram. Eles parecem os mesmos. Você aperta o botão. Você confia na continuidade da sua consciência através do abismo da não existência? Ou você vê a máquina como uma cabine de suicídio glorificada que a sociedade aceitou por conveniência? O teorema da não clonagem diz que o original e a cópia não podem coexistir. Um deve morrer para o outro viver. Isso transforma a viagem espacial em um problema teológico. O que é que conecta o eu de agora ao eu de daqui a um segundo? É a matéria? Não, a matéria muda. É a informação? Sim, mas se a informação é interrompida, desmontada e remontada, a linha da consciência se rompe? Nós dormimos todas as noites e acordamos. Isso é uma interrupção da consciência. Mas o hardware, o cérebro, continua lá, mantendo o estado de espera. No teletransporte, o hardware é vaporizado. Na próxima parte deste vídeo, vamos sair da teoria e entrar na prática. Vamos ver como, em 1993, um grupo de cientistas liderados por Charles Bennett pegou esse teorema proibitivo e encontrou uma brecha. Eles disseram: "Ok, não podemos clonar, mas e se concordarmos em destruir? Como podemos usar o emaranhamento para transportar a alma?" Eles inventaram o protocolo de teletransporte quântico. Não é ficção científica, é engenharia real. Já fizemos isso com fótons nas Ilhas Canárias. Já fizemos isso entre a Terra e um satélite chinês no espaço. Vamos abrir o capô dessa máquina. Vamos ver as engrenagens do emaranhamento quântico girando. Vamos ver como a informação flui através de um canal que Einstein chamava de assustador. E vamos entender exatamente o que acontece no momento do clique. O momento em que a Alice da Terra deixa de existir e a Alice de Marte abre os olhos. Preparem-se. A teoria acabou. Agora vamos construir a máquina de morte e ressurreição. A lei de ferro foi estabelecida. Agora vamos ver como os humanos tentam negociar com ela. Nas partes anteriores, nós construímos um muro aparentemente intransponível. Vimos que o seu eu, a sua identidade, é definido pela informação quântica única do seu corpo e cérebro. Vimos também que o teorema da não clonagem é a lei suprema do universo que proíbe, sob pena de inconsistência matemática, que essa informação seja duplicada. Parecia o fim da linha para o sonho de Star Trek. Parecia que a natureza tinha colocado uma placa de proibido entrar no caminho do teletransporte. Se não podemos copiar, não podemos transmitir, certo? Errado. A história da ciência é a história de encontrar brechas nas leis que parecem absolutas. E em 1993, num dos momentos mais criativos da física moderna, um grupo de 6 cientistas, liderados por Charles Bennett da IBM, encontrou a brecha. Eles olharam para o teorema da não clonagem e perceberam algo sutil. O teorema diz: "Você não pode ter 2 cópias." Mas ele não diz: "Você não pode mover o original." E se pudéssemos desmontar o original aqui e remontá-lo ali? E se pudéssemos extrair a alma quântica da matéria, enviar essa alma através de um cabo e imprimi-la em nova matéria no destino? Isso não seria clonagem. Seria transporte. Mas, para que a matemática funcionasse, para que o universo permitisse essa transferência, o protocolo exigia um custo terrível. Um custo que o Capitão Kirk nunca menciona na TV.
O custo é a morte total e irreversível do original. Hoje, vou explicar como funciona o protocolo de teletransporte quântico. Não é ficção científica, é engenharia real. Nós já fazemos isso em laboratórios. Já teletransportamos fótons através do rio Danúbio em Viena. Já teletransportamos informação da Terra para um satélite chinês chamado Mícios. A máquina funciona. Mas as engrenagens dessa máquina são feitas da coisa mais estranha que existe: o emaranhamento quântico e a destruição da informação. Preparem-se para entrar na sala de máquinas da realidade. Vamos ver o que acontece quando apertamos o botão. Para visualizar isso, vamos usar nossos personagens favoritos da criptografia quântica: Alice e Bob. Alice está na Terra. Ela tem em suas mãos uma partícula muito especial. Vamos chamá-la de partícula A. A partícula A é você. Ela contém a informação preciosa, o estado quântico desconhecido e delicado que queremos enviar. Pode ser o spin de um elétron, a polarização de um fóton, ou, num futuro distante, o estado neural de um cérebro humano. Bob está em Marte. Ele está esperando por você. Mas Bob não tem nada em mãos, apenas matéria-prima bruta. Ele tem átomos de carbono e hidrogênio genéricos, esperando para serem moldados. O problema é, como Alice envia a alma da partícula A para Bob, ela não pode medir a partícula, lembrem-se. Se ela medir, a função de onda colapsa e a alma morre sem ser enviada. Ela obteria apenas uma sombra clássica, spin-up, perdendo toda a riqueza quântica. Ela não pode copiar a partícula e mandar a cópia, porque o teorema da não-clonagem proíbe. Então, eles precisam de um terceiro elemento. Eles precisam de um canal. E esse canal não é feito de fibra ótica ou cobre. É feito de emaranhamento. Antes da viagem começar, Alice e Bob precisam compartilhar um recurso. Eles precisam de um par de partículas emaranhadas. Vamos chamá-las de partícula B e partícula C. Essas duas partículas foram criadas juntas, talvez em uma estação espacial no meio do caminho, e separadas. A partícula B foi enviada para Alice na Terra. A partícula C foi enviada para Bob em Marte. Mesmo separadas por milhões de quilômetros, B e C são gêmeas siamesas, quânticas. O que acontece com uma afeta instantaneamente a outra. Elas compartilham uma função de onda única. Elas são a ponte. Elas são o fio invisível que conecta a Terra a Marte. Então, o cenário é este. Alice, na Terra, tem duas partículas. A partícula A, você, e a partícula B, metade da ponte. Bob, em Marte, tem uma partícula. A partícula C, a outra metade da ponte. Agora começa o ritual. O protocolo de Bennett. O primeiro passo é o mais violento. Alice precisa conectar você, A, com a ponte. Ela realiza uma operação chamada medição de estado de Bell. Ela não mede-a sozinha. Isso destruiria a informação. Ela mede A e B juntas. Ela força a partícula A interagir e se emaranhar com a partícula B. Neste momento exato, acontece a mágica e o horror. Ao emaranhar A com B, Alice cria um estado conjunto. Mas, pela lei da conservação da informação e pela monogamia do emaranhamento, sim, o emaranhamento é monogâmico. Uma partícula não pode estar totalmente emaranhada com duas outras ao mesmo tempo. Algo drástico acontece. A conexão original de A, a sua identidade própria, a sua alma, é quebrada. A partícula A deixa de ser ela mesma. Ela perde seu estado quântico. Ela se torna ruído. Ela se torna lixo aleatório. Para todos os efeitos físicos, a partícula A original na Terra foi aniquilada. A informação que a definia desapareceu do local Alice. Se fosse um ser humano, este seria o momento da morte. O momento em que o laser varre o corpo, a estrutura neural é lida em relação ao par emaranhado, e a coesão da consciência se desfaz. O corpo na Terra vira uma sopa de átomos desordenados. Mas para onde foi a informação? Ela desapareceu do universo? Não. A informação é indestrutível. Na mecânica quântica unitária, a informação saltou. Como A interagiu com B e B estava conectada com C em Marte,
A estrutura fantasmagórica da informação de A foi transferida instantaneamente através da ponte e foi parar na partícula C de Bob. Agora, a partícula C em Marte carrega a alma de A. Mas espere, não acabou. Bob ainda não tem você. Se Bob olhar para a partícula C agora, ele verá apenas ruído aleatório. Por quê? Porque a transferência quântica é como um cofre trancado. A informação está lá, dentro de C, mas está embaralhada. Ela está criptografada pela aleatoriedade da medição que Alice fez. Para destrancar o cofre e revelar a sua alma, Bob precisa de uma chave. E onde está a chave? A chave está com Alice. Quando Alice fez aquela medição violenta de A e B na Terra, a máquina dela cuspiu um resultado. Não a informação quântica, mas um resultado simples, clássico. 2 bits de informação. A medição de Bell tem 4 resultados possíveis: 00, 01, 10 ou 11. Esses 2 bits são aleatórios. Alice não pode controlar. São a chave de decodificação específica para aquela transferência. Alice olha para o monitor e vê, digamos, D01. Agora ela precisa enviar essa chave para Bob. E aqui está o motivo pelo qual o teletransporte não é mais rápido que a luz. Para enviar os bits 0 e 1, Alice tem que usar meios tradicionais. Ela tem que pegar o telefone, ou mandar um pulso de rádio, ou um feixe de laser clássico através do espaço. Esse sinal viaja à velocidade da luz, 300 mil km/s. Ele leva 3 minutos para chegar a Marte, se estiverem próximos, ou 20 minutos, se estiverem longe. Durante esses minutos, você está no limbo. O seu corpo original na Terra foi destruído, virou ruído. O seu corpo potencial em Marte, partícula C, ainda é ruído trancado. A sua alma existe apenas como potencialidade latente, esperando que os 2 bits de informação clássica cheguem para completar a equação. Você está suspenso na nuvem do espaço-tempo, numa forma de purgatório informacional. Finalmente, o sinal de rádio de Alice chega a Marte. O computador de Bob recebe a mensagem. O código é 01. Bob então pega a partícula C e aplica uma operação específica baseada no código. Se o código for 00, ele não faz nada. Se for 0 e 1, ele gira a partícula 180 graus no eixo X. Se for 10, ele gira no eixo Z e assim por diante. No momento em que Bob aplica essa correção, clique, a névoa quântica, a partícula se dissipa, assume, com 100% de perfeição e fidelidade, o estado exato que a partícula A tinha na Terra antes de ser destruída. Ela não é uma cópia aproximada. Ela é indistinguível do original. Se fosse um elétron, ele teria o mesmo spin, a mesma fase, a mesma função de onda. Se fosse um ser humano, ele teria as mesmas memórias, a mesma personalidade, a mesma consciência. A alma foi baixada na nova matéria. O teletransporte foi concluído. E o teorema da não clonagem foi respeitado, porque Sim. Agora existe apenas um você, o você de Marte. O você da Terra é uma pilha de átomos mortos e desordenados. Não houve duplicação. A unicidade foi preservada através do sacrifício. Este protocolo é genial, mas revela a natureza brutal da realidade da informação. Para mover o software, você precisa formatar o hardware original. Não é como enviar um e-mail, onde a mensagem fica na sua caixa de saída e aparece na caixa de entrada do destinatário. É como enviar uma carta física pelo correio, mas com uma etapa extra. Você queima a carta na sua casa e as cinzas e a fumaça de alguma forma instruem um pedaço de papel na casa do seu amigo a se reescrever com a mesma tinta e caligrafia. Agora, vamos escalar isso de uma partícula subatômica para um ser humano. Um ser humano tem 10 ultraátomos. Para teletransportar um humano, precisaríamos de 10 dólares pares de partículas emaranhadas, partículas B e C. Precisaríamos de um reservatório de matéria virgem em Marte, esperando para receber a alma. Alice, a máquina na Terra, teria que realizar 10 dólares. Medições de Bell simultâneas. Isso geraria 2 oneidosimes, 10 dólares bits de dados clássicos, a chave. Essa quantidade de dados é inimaginável.
É mais do que toda a informação armazenada em todos os computadores da Terra hoje. É mais informação do que caberia em uma pilha de HDs que vai daqui até a Lua. Alice teria que transmitir esse Big Data para Marte. Crucialmente, o processo de medição na Terra teria que ser instantâneo para todo o corpo. Se medirmos a cabeça antes dos pés, a cabeça morre e é enviada enquanto os pés ainda estão vivos. O corpo seria fatiado no tempo. A coerência biológica e quântica teria que ser mantida durante todo o processo. O scanner não seria uma luz azul suave. Seria uma câmara de isolamento magnético e laser de ultra alta energia capaz de desmontar a coesão da matéria. A experiência subjetiva de entrar nessa máquina seria o fim. Não haveria sensação de viagem. Não haveria túnel de luz. Haveria o momento em que você entra. A porta fecha. O processo inicia. Escuridão instantânea. Morte cerebral imediata. Aniquilação. E então, minutos ou horas depois, dependendo da largura de banda da transmissão de dados para Marte, em outro tanque, átomos seriam reorganizados. A consciência ligaria novamente. O primeiro pensamento do novo corpo seria a continuação exata do último pensamento do corpo velho. Será que vai doer? Pensado na Terra. Nossa, não doeu nada. Já estou aqui. Pensado em Marte. Para a entidade subjetiva, o intervalo de morte não existiu. Foi um piscar de olhos. Mas para o universo, houve um cadáver deixado para trás e uma construção nova feita à frente. Isso levanta questões práticas aterrorizantes. O que acontece se o sinal de rádio com a chave for perdido no caminho? Imagine que Alice destrói você na Terra. A informação quântica salta para a matéria de Bob, mas a tempestade solar corrompe o e-mail com os bits de correção. Bob recebe lixo. Ele não sabe como girar os átomos. Ele não consegue reconstruir você. O resultado? Você morreu na Terra. E em Marte existe apenas uma bolha de matéria tumoral e caótica que não é você. Você se perdeu no purgatório. A sua alma evaporou. Ou, pior ainda, e se o processo na Terra falhar pela metade? E se a máquina ler a informação, enviar para Marte, o Bob reconstruir você lá, mas a máquina na Terra falhar em destruir o original completamente? Isso violaria o teorema da não clonagem? Não. Porque a cópia na Terra estaria danificada. Mas imagine que você sobrevive ferido e confuso na Terra. E ao mesmo tempo, sua cópia perfeita acorda em Marte. Agora temos dois. O teorema proíbe cópias perfeitas de estados desconhecidos, mas a natureza pode permitir cópias imperfeitas ou estados emaranhados estranhos se o processo for sujo. Agora você tem um problema jurídico e existencial. Quem é o verdadeiro você? O da Terra tem a continuidade física, o corpo original. Mas o de Marte foi construído legitimamente pelo protocolo. Se você é casado, quem é o marido da sua esposa? Se você tem uma conta no banco, quem é o dono do dinheiro? Na série Star Trek, houve um episódio com o comandante Riker, onde isso aconteceu. Um erro no teletransporte criou 2 Rikers. Para a TV, é um drama interessante. Para a física, é uma aberração. Para você, é um pesadelo. Você olharia para o seu outro eu e saberia que um de vocês é um excesso. A sociedade provavelmente exigiria a aniquilação de um deles para restaurar o equilíbrio. Você entraria voluntariamente na máquina de desintegração porque o outro chegou bem? O protocolo de teletransporte quântico, portanto, não é uma mágica de viagem. É um contrato faustiano com a física. Ele diz: eu te dou o poder de estar em qualquer lugar do universo instantaneamente, subjetivamente, mas o preço é que você deve abandonar a sua matéria original todas as vezes. Nós somos apegados à nossa matéria. Nós achamos que somos este corpo. O teletransporte exige que aceitemos que somos apenas o padrão, que a matéria é descartável. É uma visão budista extrema aplicada pela engenharia de alta tecnologia. O eu é uma ilusão transiente que pode ser soprada de uma vela para outra. Mas, se a chama se apaga aqui e acende ali, é a mesma chama
Ou é apenas um fogo novo que queima de forma parecida? Na próxima parte deste vídeo, vamos aprofundar esses paradoxos de identidade. Vamos falar sobre o navio de Teseu. Se trocarmos todas as peças do barco, é o mesmo barco? Se trocarmos todos os seus átomos em 1 milissegundo, é a mesma pessoa? E se fizermos isso devagar, ao longo de anos, como a biologia já faz, é a mesma pessoa? Por que aceitamos a substituição lenta de átomos, mas temos medo da substituição rápida do teletransporte? A diferença é apenas velocidade? Ou existe uma corda de continuidade espaço-temporal que não deve ser cortada? Vamos explorar o que acontece quando a física colide com a filosofia da mente. E vamos ver se, no final das contas, existe alguém em casa dentro da sua cabeça, ou se somos todos apenas processos de informação que temem ser desligados. Preparem-se. A morte necessária já aconteceu. Agora vamos ver quem acordou do outro lado. Até agora, nossa jornada foi técnica e brutal. Nós dissecamos a física do impossível. Estabelecemos que o universo possui uma lei de ferro, o teorema da não-clonagem, que proíbe a duplicação perfeita da informação quântica. Vimos que, para contornar essa lei e realizar o sonho do teletransporte, os engenheiros criaram um protocolo que exige um sacrifício final: a destruição total do corpo original para que a informação possa ser liberada e reconstruída em outro lugar. Aceitamos, com um arrepio na espinha, que o teletransporte é uma máquina de morte e ressurreição. Mas agora, vamos deixar a engenharia de lado e entrar no território onde os físicos geralmente têm medo de pisar. Vamos entrar na filosofia da mente. Vamos fazer a pergunta que não pode ser respondida com equações, mas que define toda a nossa experiência humana. Quando a máquina em Marte termina de imprimir os seus átomos e os olhos daquele novo corpo se abrem, quem está lá dentro? É você? Ou é um estranho que pensa que é você? A ciência nos diz que a cópia é fisicamente indistinguível. Se você fizer um teste de DNA, um teste de memória, um teste de personalidade, a cópia marciana passará em todos com nota máxima. Ela saberá a senha do seu e-mail. Ela lembrará o cheiro do perfume da sua mãe. Ela rirá das mesmas piadas. Para o mundo exterior, para a sociedade, para a lei e para a sua família, aquela pessoa é você. O problema está resolvido. O transporte foi um sucesso. Mas a questão que nos assombra não é externa, é interna. É a perspectiva subjetiva. É o eu que olha por trás dos seus olhos agora. A pergunta é: a sua consciência, essa chama contínua que você sente queimar desde a infância, saltou através do abismo do espaço? Ou ela foi soprada e apagada na Terra e uma nova chama foi acesa em Marte? Para tentar desembaraçar esse nó, precisamos visitar um dos paradoxos mais antigos da história do pensamento humano. Um enigma proposto pelo historiador grego Plutarco, conhecido como o navio de Teseu. A história é simples. Teseu, o grande herói fundador de Atenas, tinha um navio magnífico com o qual navegou por muitas aventuras. Os atenienses queriam preservar esse navio para a posteridade. Eles o colocaram no porto como um monumento. Mas a madeira apodrece. As cordas se desgastam. Com o passar das décadas, as tábuas velhas do casco começaram a ceder, e os carpinteiros de Atenas as substituíam por tábuas novas, feitas de madeira fresca. Eventualmente, chegou um dia em que todas as tábuas originais tinham sido substituídas. Nem um único pedaço de madeira do tempo de Teseu restava. A pergunta é: aquele navio no porto ainda é o navio de Teseu? Se você disser sim, é o mesmo navio, porque a forma e a função se mantiveram, então você aceita que a identidade é um padrão, não a substância. Mas a história tem uma reviravolta. Imagine que um carpinteiro muito astuto guardou todas as tábuas velhas e podres que foram removidas. Ele as levou para um galpão e pacientemente remontou o navio original, prego por prego, tábua podre por tábua podre. Agora temos 2 navios. O navio A, no porto, feito de madeira nova e brilhante.
O navio B, no galpão, feito da madeira original e velha. Qual deles é o verdadeiro navio de Teseu? O navio A tem a continuidade da existência. Ele nunca saiu do porto, mas não tem a matéria original. O navio B tem a matéria original, mas teve sua continuidade quebrada. Ficou desmontado por anos. Você pode achar que isso é apenas um jogo de palavras, mas a verdade aterrorizante é que você é o navio de Teseu. Neste exato momento, enquanto assiste a este vídeo, o seu corpo está fazendo a manutenção do porto. Você não é a mesma pessoa que era há 10 anos. Literalmente, a pele que você vê no espelho é trocada a cada poucas semanas. O revestimento do seu estômago a cada poucos dias. Seus ossos, que parecem tão sólidos, são dissolvidos e reconstruídos constantemente. Até mesmo os átomos do seu cérebro, embora os neurônios em si durem a vida toda, trocam seus componentes internos, proteínas, água, íons, num fluxo perpétuo. Estima-se que, a cada 7 anos, a grande maioria dos átomos do seu corpo foi substituída. Você é um rio de matéria. Os átomos fluem através de você, assumem a sua forma por um tempo, dançam a dança da sua vida e depois vão embora para fazer parte da terra, do ar ou de outra pessoa. Se a substituição da matéria é constante e natural, por que temos medo do teletransporte? O teletransporte não é apenas uma troca de tábuas, muito rápida. A natureza leva 7 anos para trocar seus átomos. A máquina de teletransporte leva 7 minutos. Qual é a diferença fundamental? É apenas a velocidade? Se eu trocar suas tábuas devagar, você continua sendo você. Se eu trocar todas de uma vez, você morre? Onde está a linha? Se eu trocar 1% do seu cérebro por silício, você é você. Se eu trocar 50%, se eu trocar 100%. O argumento a favor do teletransporte diz que o que importa é o padrão. A sua alma é a informação, a música, não o instrumento. Se eu tocar a 9ª Sinfonia em um violino Stradivarius ou em um sintetizador digital, a música é a mesma. Se a estrutura de informação for preservada, a identidade é preservada. Mas existe um contra-argumento visceral, a continuidade espaço-temporal. Na vida biológica, a troca de átomos é gradual. Existe uma sobreposição. O você velho e o você novo coexistem e se misturam organicamente. A consciência nunca é desligada. Mesmo no sono, a atividade cerebral continua. Existe um fio ininterrupto de atividade elétrica que liga o bebê que você foi ao adulto que você é. No teletransporte, esse fio é cortado. O corpo na Terra é desintegrado. Há um intervalo de tempo, o tempo de viagem do sinal de rádio, em que você não existe em lugar nenhum do universo. Você é apenas dados num feixe de laser voando pelo vácuo. Depois, você é remontado. Essa quebra de continuidade é o que assusta. É o salto no escuro. Se a consciência é um processo emergente da complexidade do cérebro, desligar o cérebro e ligar outro igual em outro lugar não garante que a mesma instância de consciência acorde. Pode ser que o universo crie uma nova instância. Imagine que a consciência é como a chama de uma vela. Se eu usar a chama da sua vela para acender outra vela e depois soprar a sua, a luz continua na sala. A nova vela brilha igual, mas aquela primeira chama, aquela reação química específica que era você, acabou. O teletransporte transfere a luz, mas sacrifica a vela original. E isso nos leva ao cenário de pesadelo supremo, que eu chamo de o paradoxo da redundância ou o problema dos dois Rikers. O teorema da não-clonagem diz que não podemos fazer cópias perfeitas de estados quânticos. Mas, e se a tecnologia avançar a ponto de podermos fazer cópias boas o suficiente? Imagine um futuro onde não usamos o teletransporte quântico destrutivo, mas uma tecnologia de escaneamento clássico ultra avançada. Uma ressonância magnética que mapeia cada sinapse sem destruir o corpo. Você entra na máquina. Ela te escaneia. A máquina envia os dados para Marte. Em Marte,
uma impressora biológica constrói uma cópia sua. Mas, crucialmente, a máquina na Terra não mata você. Você sai da máquina, meio tonto, e pergunta: falhou? Ainda estou aqui. O operador diz: não, foi um sucesso. O seu outro eu já está em Marte, tomando café. Agora, neste momento, existem dois você. O você Terra e o você Marte. No instante da cópia, vocês eram idênticos. Mas um segundo depois, vocês começam a divergir. Você na Terra sente fome. Ele, em Marte, sente sede. Você vê o teto do laboratório. Ele vê o céu vermelho. Vocês se tornaram duas pessoas distintas, com duas consciências separadas, vivendo duas vidas paralelas. Agora a pergunta filosófica mortal. Se você é a informação e a informação está nos dois lugares, quem é o verdadeiro dono da sua identidade? Se o você Terra morrer amanhã num acidente, você acorda em Marte? Não, claro que não. Você, a consciência que está na Terra, experimentará a morte, o escuro, o fim. O fato de haver uma cópia em Marte não ajuda em nada a sua experiência subjetiva de morrer. Para você, acabou. Para o cara em Marte, a vida continua. Ele lembrará de ter sido você até o momento do scan e depois seguirá em frente. Isso prova, de forma brutal, que a identidade não é transferível. A identidade se bifurca. Se a sobrevivência da cópia não salva o original da morte no cenário de duplicação, por que salvaria no cenário de teletransporte, onde o original é morto propositalmente? No teletransporte, nós matamos o original apenas para evitar o constrangimento de ter dois. Nós matamos o original para manter a ilusão de unicidade. Mas se a cópia não é você quando os dois estão vivos, ela também não é você quando o original morre. Ela é apenas um órfão com as suas memórias. Esse paradoxo se estende para o futuro digital e o sonho do mind uploading, transferência de mente. Muitos transhumanistas no Vale do Silício acreditam que o nosso destino é abandonar a carne. Eles querem escanear o cérebro, digitalizar a rede neural e fazer o upload para um supercomputador ou um robô androide. Eles chamam isso de imortalidade digital. Eu vou viver para sempre na nuvem, dizem eles. Mas o teorema da não-clonagem e o paradoxo da identidade lançam uma sombra terrível sobre esse sonho. O processo de upload é, na verdade, um processo de copy-paste. Você não pode tirar a consciência do cérebro como quem tira a água de um balde. A consciência é o cérebro funcionando. Para fazer o upload, você precisa copiar o padrão e rodá-lo numa simulação. Isso cria o mesmo problema. Você está na cadeira com os eletrodos na cabeça. O computador diz: upload concluído, você está online. Você olha para a tela e vê o seu avatar digital sorrindo e falando com a sua voz. Mas você ainda está na cadeira. Você ainda está no seu corpo biológico, velho e mortal. O avatar digital é imortal. Ele vai viver 1000 anos explorando a internet. Mas você vai envelhecer e morrer. A imortalidade que você comprou não é para você. É para o seu gênio digital. O comprador, está pagando para criar um sucessor que vai herdar o seu nome e as suas memórias, enquanto você vai para o túmulo. É um ato supremo de altruísmo narcisista, mas não é sobrevivência pessoal. A única maneira de acreditar que é sobrevivência é se, após o upload, a máquina matar o seu corpo biológico instantaneamente. Se você morrer rápido o suficiente, talvez não perceba que não foi a lugar nenhum, mas o universo sabe. Isso nos leva a questionar o que valorizamos na identidade. Valorizamos a experiência subjetiva contínua, o eu cartesiano, ou valorizamos o impacto e a memória, o eu social? Se você se preocupa com o legado, com a continuação do seu trabalho, do seu amor pela sua família, então o teletransporte e o upload são ótimos. Eles garantem que alguém como você continuará cuidando das suas coisas. Mas se você tem aquele medo primal da morte, o medo da não existência, o medo de fechar os olhos e nunca mais abrir, então essas tecnologias são armadilhas.
Elas vendem a imortalidade do padrão, mas entregam a morte do indivíduo. Existe, porém, uma visão alternativa, defendida por filósofos como Derek Parfit. Ele argumenta que a identidade pessoal é uma ilusão, que não existe um eu sólido que viaja no tempo, que nós somos apenas uma série de estados mentais conectados por memórias. Segundo essa visão, o eu de hoje já é diferente do eu de ontem. O eu que entra no teletransporte já iria morrer de qualquer maneira no próximo segundo, para dar lugar ao eu do futuro. Se aceitarmos que a identidade é fluida e fragmentada, então o teletransporte não mata nada que já não estivesse morrendo a cada instante. Se você abraçar essa filosofia budista radical de que o eu é uma ilusão, então você pode entrar na máquina sem medo. Porque não há ninguém para morrer. Apenas um padrão de ondas no oceano cósmico mudando de lugar. Mas, sejamos honestos, quando você está diante da porta da câmara de desintegração, é muito difícil ser um filósofo budista. O instinto de sobrevivência grita. A biologia grita. O teorema da não-clonagem não é apenas uma regra física. Ele parece ser um guardião da nossa ansiedade. Ele nos força a confrontar o fato de que somos únicos, localizados e finitos. A tecnologia pode tentar nos transformar em dados, mas a física insiste que somos processos físicos únicos. E talvez, apenas talvez, o fato de não podermos ser copiados seja o que nos dá valor. Se eu pudesse fazer 1000 cópias de você, qual seria o valor da sua vida? Seria descartável. Mas como o universo proíbe a cópia perfeita, como ele exige a morte do original para mover a alma, ele está nos dizendo que cada instância de consciência é preciosa porque é irrepetível. Você é uma edição limitada de um. E quando essa edição acaba, a biblioteca do universo perde aquele livro para sempre. Na conclusão deste vídeo, vamos juntar todas essas peças. A física quântica, a engenharia do teletransporte e a filosofia da identidade. Vamos olhar para o futuro da humanidade e perguntar: vamos aceitar a morte necessária para conquistar as estrelas? Vamos nos tornar uma civilização de cópias digitais e viajantes teletransportados, onde a morte se tornou uma banalidade técnica? Ou vamos rejeitar a máquina e abraçar a lentidão das naves espaciais, apenas para manter intacto o fio sagrado da nossa continuidade? A escolha entre a expansão infinita e a integridade da alma é a escolha final da nossa espécie. E o teorema da não-clonagem é o juiz imparcial que nos observa tomar essa decisão. Preparem-se para o veredito final. Chegamos ao fim da nossa longa e perturbadora jornada pelas fronteiras da identidade, da física quântica e da tecnologia futura. Começamos com um sonho inocente de ficção científica. O desejo de viajar pelas estrelas num piscar de olhos, de dizer: leve-me para cima, Scott, e dissolver as barreiras da distância. Mas, ao abrirmos a caixa preta desse sonho, encontramos um mecanismo feito de morte e sacrifício. Descobrimos que o universo não é um arquivo digital onde podemos copiar e colar seres humanos à vontade. Descobrimos que existe uma lei de ferro, o teorema da não-clonagem, que proíbe a duplicação da nossa essência quântica. E fomos forçados a confrontar a realidade de que, para mover a alma através do cosmos instantaneamente, devemos aceitar a destruição do corpo que a abriga. A essa altura, depois de olhar para os paradoxos do navio de Teseu e para a vertigem da imortalidade digital, você pode estar se sentindo pequeno. Você pode estar se sentindo frágil, sabendo que a sua consciência é um padrão de informação tão delicado que não pode ser salvo em um disco rígido, sem ser apagado da existência. Mas, nesta conclusão, eu quero virar o tabuleiro. Eu quero que você olhe para essa impossibilidade não como uma maldição, mas como a maior bênção que a física nos concedeu. Eu quero argumentar que o teorema da não-clonagem não é apenas uma regra técnica chata que impede o teletransporte. Ele é a garantia física da sua dignidade. Ele é a prova científica de que você é único. Vivemos em uma era de reprodução em massa. Desde a Revolução Industrial,
fomos treinados para valorizar a padronização. Roupas, carros, smartphones, casas, comida, tudo é feito em linhas de montagem. Se o seu carro quebra, você compra outro igual. Se o seu arquivo digital corrompe, você baixa o backup da nuvem. A cultura digital exacerbou isso. Um vídeo, uma música, um texto podem ser copiados bilhões de vezes com fidelidade perfeita e custo zero. Nesse mundo de abundância digital, a cópia perdeu o valor. Se algo pode ser duplicado infinitamente, ele se torna descartável. E, infelizmente, começamos a aplicar essa lógica a nós mesmos. Começamos a pensar nos seres humanos como recursos humanos, peças substituíveis em uma engrenagem econômica. Começamos a sonhar com o mind uploading, como se fôssemos apenas software, esperando para ser pirateado. Mas a mecânica quântica levanta a mão e diz: pare. Ela nos lembra de uma verdade que a economia esqueceu. A escassez cria valor, e a escassez absoluta cria valor absoluto. O teorema da não-clonagem declara que o estado quântico que define a sua mente, a configuração exata e cintilante dos seus neurônios, sinapses e íons neste exato momento, é um evento único na história do universo. Não existe backup. Não existe segunda via. Não existe Ctrl+Z. Você é uma edição limitada de um único exemplar. Se o universo perdesse você, ele não poderia simplesmente reimprimir você a partir de uma matriz. A informação complexa que constitui a sua perspectiva subjetiva, as suas memórias, os seus medos e os seus amores seria perdida para a entropia, irrecuperável para sempre. Isso transforma cada vida humana em uma obra-prima insubstituível. Nós não somos arquivos MP3, que podem ser compartilhados em uma rede peer-to-peer. Nós somos performances ao vivo. Somos improvisações de jazz quântico que acontecem apenas uma vez. O fato de que não podemos ser copiados é o que nos torna reais. Se pudéssemos ser clonados, seríamos mercadorias. Como não podemos, somos indivíduos. Essa perspectiva muda a maneira como olhamos para o futuro da nossa espécie. Estamos nos aproximando de uma bifurcação na estrada evolutiva. De um lado está o caminho da conveniência e velocidade. É o caminho do teletransporte, do upload da mente, da fusão com a máquina. Esse caminho promete a imortalidade do padrão, a conquista instantânea da galáxia. Mas como vimos, o preço é a morte do indivíduo e a substituição por simulacros, por cópias filosóficas que agem como nós, mas não somos nós. Se escolhermos esse caminho, poderemos encher o universo com trilhões de humanos, mas talvez tenhamos extinguido a chama da consciência original. Poderemos criar um império de zumbis digitais, eficientes e imortais, mas vazios de experiência subjetiva contínua. Do outro lado está o caminho da continuidade e integridade. É o caminho mais difícil. É o caminho de viajar para as estrelas em naves, protegendo nossos corpos frágeis contra a radiação, aceitando a lentidão da luz, aceitando que a viagem demora gerações. É o caminho de usar a tecnologia para estender a vida biológica, para curar doenças, para melhorar o nosso hardware, sem descartá-lo. Nesse caminho, nós não nos tornamos dados. Nós permanecemos seres. Nós aceitamos que somos prisioneiros da nossa carne, mas reconhecemos que essa carne é o templo sagrado da nossa unicidade. A escolha não é apenas tecnológica, é espiritual. O que valorizamos mais? A velocidade ou a alma? A expansão ou a identidade? Eu acredito que, quando a humanidade entender verdadeiramente as implicações do teorema da não-clonagem, nós olharemos para a máquina de teletransporte não com desejo, mas com horror. Nós entenderemos que a continuidade do fluxo da consciência é o bem mais precioso que possuímos. Nós preferiremos levar 100 anos para chegar a Alpha Centauri em uma nave-arca, lendo livros, criando filhos e olhando pela janela, do que chegar lá em um segundo através de uma máquina que nos mata para nos copiar. Porque a viagem, a experiência, a continuidade, isso é a vida. O destino é apenas um ponto no mapa.
Isso nos leva a uma redefinição do conceito de alma. Por milênios, a alma foi território da religião. Era algo místico, separado do corpo, imortal e mágico. A ciência, por muito tempo, rejeitou a alma. Disse que éramos apenas máquinas biológicas. Mas a física da informação está nos dando uma terceira via. A alma física não é um fantasma. É a informação. É o padrão. Mas é um tipo de informação muito especial. Informação quântica não clonável. Isso satisfaz tanto o materialista quanto o espiritualista. Para o materialista, a alma é física. Ela obedece às leis da natureza. Para o espiritualista, a alma é única, preciosa e protegida por uma lei fundamental que impede sua banalização. Você não precisa acreditar em sobrenatural para acreditar que você é especial. Basta acreditar na equação de Schrödinger e na linearidade dos operadores unitários. A física protege a sua singularidade com a mesma força que protege a conservação da energia. E quanto à morte? O medo do teletransporte é, em última análise, o medo da morte. Nós lutamos tanto para preservar o nosso eu porque temos terror do escuro. Mas a física também nos oferece um consolo aqui. Se somos informação e a informação não pode ser destruída, apenas transformada ou dissipada, então deixamos uma marca indelével no universo. Cada interação que você tem, cada fóton que rebate no seu rosto, cada átomo que você expira, carrega a marca do seu estado quântico. Você está emaranhado com o universo. O teorema da não clonagem diz que não podemos fazer uma cópia separada de você. Mas ele não diz que você está isolado. Pelo contrário, para que o universo funcione, você deve estar conectado a tudo ao seu redor. Quando morremos biologicamente, a coesão do nosso padrão se desfaz. A música para, mas as ondas sonoras que criamos continuam propagando pelo cosmos para sempre. Nós não podemos fazer o upload para um computador para fugir da morte. Mas nós já fizemos o upload para a realidade. Nós somos parte integrante da estrutura de informação do cosmos. Eu quero que você faça um experimento mental final. Olhe para suas mãos. Sinta a batida do seu coração. Pense em uma memória que só você tem. Talvez o cheiro da chuva na rua onde você cresceu. Talvez a sensação do primeiro beijo. Essa memória, essa sensação, essa qualia, está codificada agora em uma configuração de elétrons e íons dentro do seu crânio. Nenhuma máquina no universo, por mais avançada que seja, pode ler essa configuração sem alterá-la. Nenhum alienígena, nenhum deus artificial pode fazer uma cópia pirata do que você está sentindo agora. Você é um segredo que o universo conta para si mesmo. Você é uma caixa preta impenetrável de experiência. Isso pode parecer solitário. Significa que ninguém nunca saberá exatamente como é ser você. Mas também é libertador. Significa que o seu espaço interior é inviolável. É o único lugar no universo que é verdadeiramente seu. A tecnologia pode vigiar suas ações, ler seus e-mails, rastrear seu rosto na rua, mas ela não pode entrar no santuário quântico da sua consciência sem destruí-lo. Sua mente é o último refúgio de privacidade num mundo de vigilância total. Então, qual é o veredito do professor Michio Kaku sobre a duplicação da alma? É impossível, e graças a Deus por isso. A impossibilidade da cópia é o que dá peso à vida. Se pudéssemos viver 1000 vidas paralelas, nenhuma delas importaria. Se pudéssemos salvar o jogo e tentar de novo, não haveria risco, nem coragem, nem triunfo. A vida é emocionante porque é uma one-way trip. É uma viagem só de ida, sem retornos, sem saves. Cada decisão que você toma colapsa a função de onda do universo em uma realidade irreversível. Você está esculpindo a sua biografia no tempo real, sem borracha. O teletransporte tenta trapacear esse jogo. Ele tenta nos dar onipresença e imortalidade barata. Mas o universo cobra o preço em autenticidade. Eu escolho a autenticidade. Eu escolho ser um humano mortal.
único, falho e incopiável, viajando na lentidão majestosa de uma nave ou na superfície deste planeta, do que ser um arquivo de dados transmitido por Wi-Fi galáctico, imaginando se eu sou eu ou se sou o backup. A singularidade do ser é a nossa maior conquista. Nós emergimos do caos da matéria inanimada. Átomos estúpidos se juntaram para formar uma mente que pode fazer perguntas sobre sua própria existência. E essa mente é tão complexa que a natureza proibiu que ela fosse trivializada pela duplicação. Nós somos as pontas de lança da consciência do universo. Cada um de nós é um observador único, olhando para o cosmos de um ângulo que ninguém mais ocupa. Se você remover um de nós, o universo fica cego naquele ângulo. Portanto, não se preocupe em ser duplicado. Preocupe-se em ser original. Preocupe-se em viver uma vida que valha a pena ser vivida uma única vez. Porque, de acordo com as leis da física, uma vez é tudo o que você tem. E se você fizer direito, uma vez é o suficiente. Eu sou o professor Michio Kaku. Obrigado por explorarem os limites do eu comigo. Mantenham suas mentes abertas, mas mantenham seus átomos juntos. A sua integridade é o seu maior tesouro. Não deixem ninguém desmontar vocês. Até a próxima!